Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que bem. Como vocês provavelmente já puderam observar, a nossa revisão ela terminou. O livro de vocês apresenta também uma trajetória de revisão que eu fiz de forma mais ampla e agora efetivamente a gente entra num assunto novo, um assunto que vocês ainda não viram. Esse assunto é o capítulo O Viver Bem para os Cínicos e Epicuro. Tranquilo? Então vamos adiante. Vocês já pararam para pensar o que é felicidade? Provavelmente, se vocês pararem para pensar, vão encontrar inúmeras respostas. E todas essas respostas podem estar corretas. Mas percebam os tópicos que eu selecionei e a gente vai aprofundando eles. Todos procuram a felicidade, mas quem sabe onde encontrá-la? A felicidade existe mesmo? É eterna ou passageira? Sem respostas claras para essas perguntas, saímos em busca do prazer de todo tipo. Vivemos um momento. Salomé, não. Participação especial da minha cachorra. Bom, como eu estava falando, a ideia de felicidade é muito vasta. Por quê? Porque as pessoas têm diversos motivos, os mais variados possíveis, para se sentirem felizes. Desde comprar uma roupa nova, desde comer uma comida que gostam, desde estarem na presença de pessoas que amam, desde estarem fazendo coisas, atividades que gostam, que as deixam felizes. Mas não há uma única resposta. Porque por mais que a gente goste de uma coisa e que aquilo nos provoque felicidade durante um tempo, logo depois nós enjoamos. Logo depois nós nos sentimos entediados e isso acaba gerando uma necessidade por uma outra felicidade, pela busca de uma outra felicidade. Logo, existem formas de pensar que discordam dessa forma como a gente interpreta a ideia de felicidade. Mas vamos adiante. Mas o prazer nem sempre é o melhor amigo da felicidade, pois existem prazeres momentâneos que, ao longo do tempo, tornam-se prejudiciais e acabam nos atrapalhando na busca de uma verdadeira felicidade. Imagina o seguinte, você gosta de jogar videogame e se diverte muito jogando videogame, é muito feliz enquanto está jogando videogame. Mas se você deixar de cumprir com as atividades escolares para jogar videogame, o videogame te atrapalha. Se você deixar de conviver com as pessoas que você ama para jogar videogame, o videogame te atrapalha. Se você deixar de viver outras partes da sua vida para jogar videogame, o videogame está destruindo sua possibilidade de felicidade. Então é preciso equilibrar, é preciso dosar para que um motivo de felicidade não atrapalhe os diversos outros motivos para sermos felizes. E aí a gente chega numa corrente filosófica chamada de cinismo. O cinismo diz que a vida simples é vida feliz. E aí eu começo com uma pergunta. Você já parou para pensar a quantidade de coisas que nós temos hoje? Celulares, roupas, sapatos, bicicleta, moto, carro, casa na roça, casa na praia, apartamento na capital, mais de 10, 15, 20 pares de sapatos, brinquedos diversos, videogames diversos, uma infinidade de coisas que enchem o nosso espaço. Mas vocês já pararam para se perguntar se realmente precisam de tudo isso? Vocês já pararam para se perguntar se isso realmente oferece felicidade ou é só uma forma de encher uma vida vazia? E aí, olha só, o cinismo é uma corrente filosófica que trata exatamente dessa questão e responde que não precisamos de muito. Para os cínicos, a sociedade tem um conjunto de regras e convenções, ou seja, acordos,
que vai contra a essência do indivíduo. Assim, o ser humano, se respeitasse a própria natureza, precisaria de pouco para ser feliz. E aí eu continuo. Se, além das necessidades básicas, ou seja, comer, beber, dormir, o ser humano buscar satisfazer outras relacionadas a sentimentos e valores construídos pela sociedade, como o apego à riqueza, à vaidade e à fama, a sua vida será agitada pelo supérfluo. Olha que coisa interessante. Os cínicos, eles dizem que a gente não precisa de tudo o que a gente tem para viver. Que, na verdade, menos é mais. Quando se tem menos objetos, quando a gente tem poucas coisas, a gente tranquilamente vive mais fluido, mais leve. Por quê? Porque a gente foca na essência de quem somos. A gente interage mais com as pessoas que nós amamos. E aí, automaticamente, a gente acaba aproveitando melhor a vida e sendo mais feliz. Um exemplo bobo para vocês pensarem. Observem como o celular, objeto simples, rouba a atenção e a companhia das pessoas que estão próximas de você. Percebeu? Quando você está com o celular, é como se você não estivesse ali. O celular te tira daquela realidade. Pense nisso. Diógenes e a liberdade. Olha só, o pai fundador da corrente filosófica cinismo foi Antístenes. Foi um aluno de Sócrates. Mas o filósofo mais destacado do cinismo foi, sem sombra de dúvida, Diógenes. Diógenes acreditava de tal forma que a liberdade e a felicidade não precisam de coisas, que Diógenes vivia dentro de um barril. Olha que coisa interessante, dentro de um barril de madeira. E vocês com certeza conhecem um personagem que vive também dentro de um barril. Quem é? Lembraram? Chaves. O personagem da série mexicana Chaves foi inspirado em Diógenes. Diógenes era um filósofo extremamente simples. Ele vivia dentro de um barril, se alimentava de doações e de restos de comida que encontrava pela rua e passava o seu tempo refletindo sobre a vida e sobre a felicidade. Diógenes dizia que o ser humano deveria viver de acordo com a sua essência, isto é, conforme a sua natureza. O ser humano não precisava apenas satisfazer suas necessidades básicas, como comer, dormir e abrigar. Precisava. Ou seja, para ele bastava comer, beber, abrigar-se em algum lugar, no caso dele um barril, e pronto. A gente seria feliz. Não precisava se preocupar em conquistar um império, em construir uma casa cada vez maior, com os móveis mais luxuosos da época, e participar de festas com um monte de pessoas que você não gosta só para impressioná-las. Não. Para Diógenes, quanto menos, mais feliz você seria. Ele acreditava que, vivendo de modo simples, o indivíduo poderia ser livre e feliz. Se você parar para pensar, ele estava coberto de razão. Imagine o seguinte: você precisa fazer uma mudança para uma outra cidade. Se você tiver poucas coisas, a mudança ocorre rápido. Você não precisa ficar se preocupando se está deixando alguma coisa, se esqueceu uma outra coisa. Você simplesmente vai. Mas se você é entupido de coisas, de objetos, de coisas diversas, você vai estar sempre com aquela sensação de peso. Será que eu esqueci algo? Será que eu estou deixando algo para trás? E aquele livro que eu nunca li, mas eu pretendo ler alguma vez na vida? E aquele computador, o celular, sabe? Ter menos é ser livre. Para os cínicos. Lembrem-se, galera, esse é um contexto histórico específico. O capitalismo não existia, a sociedade de consumo ainda não existia, e essas são ideias presentes naquele contexto, cerca de 2.300 anos atrás, 2.400 anos atrás. Tranquilo? Então vamos adiante. Outro pensador importantíssimo das chamadas escolas helenísticas foi Epicuro. Para Epicuro, a felicidade está no prazer. Mas olha que coisa interessante.
Primeiro, Epicuro dava aula fora da cidade. Ele tinha uma espécie de jardim afastado da cidade e ele reunia as pessoas lá para discutirem e para pensarem filosofia. E eles passavam muito tempo reunidos, discutindo filosofia, pensando filosofia, tanto que as pessoas que visitavam o jardim, que participavam das aulas de Epicuro, passaram a dizer que aquela era a escola do jardim. Logo, o pensamento que surgia ali era chamado de a filosofia do jardim. E aí, para Epicuro, o prazer é o começo e o fim da vida. Mas entendam o seguinte, não esse prazer que a gente está habituado, como por exemplo jogar videogame, ou comer pizza, ou comer hambúrguer, ou tomar sorvete. Não esse prazer. O prazer é vinculado a coisas mais simples. Imagine o seguinte, o filósofo acreditava que uma pessoa só poderia ser feliz quando deixasse de sofrer dor no corpo e perturbação na alma. Então imagine o seguinte, se você não está com o teu corpo doendo e não tem nada te preocupando, atormentando sua alma, seu pensamento, você está feliz. Então imagine o seguinte, que você vai numa sorveteria e toma um monte de sorvete. Naquele momento você sente um prazer imenso, você está saciando o seu desejo de tomar sorvete. Mas você toma tanto sorvete que acaba dando uma baita dor de barriga. E aí você vai sentir dor física. E aí olha como Epicuro vai dizer, se esse prazer momentâneo te causou dor depois, ele não é um prazer verdadeiro. Então deixa ele de lado, da próxima vez não tome esse sorvete todo. Come uma fruta. Se, por exemplo, você comprou uma roupa, vocês não consomem, mas, por exemplo, um adulto comprou uma roupa caríssima e foi para uma festa e se sentiu imensamente feliz, imensamente prazeroso, mas ele vai precisar pagar a roupa e ele não tem dinheiro. Então ele começa a se preocupar e perder noites de sono. Para Epicuro isso não foi um prazer real. Por quê? Porque gerou preocupações, gerou angústias para a alma. Percebeu? Ficou claro, né? Fácil de entender. Por isso, é preciso identificar e separar os prazeres saudáveis daqueles que causam algum dano ao ser humano. E aí Epicuro classificou isso em 3 categorias. Para Epicuro, então, existem os prazeres naturais e necessários, que são comer, beber, vestir-se, morar em algum lugar. Esses são os prazeres naturais e necessários. Existem os prazeres naturais, mas não necessários, que são, por exemplo, vestir-se de roupas extremamente elegantes, comer pratos os mais sofisticados e caros possíveis. São naturais, mas não são necessários, são dispensáveis. E para ele existem os prazeres que não são naturais, que estão muito mais ligados a valores que a sociedade cria, como riqueza, como a honra, como a fama. Esses valores que não beneficiam necessariamente a todos os indivíduos e são mais nocivos do que benéficos. Imagine os famosos que sofrem diversos transtornos psicológicos porque temem perder a fama. Os ricos que morrem de medo de perder a riqueza e por isso vivem vidas difíceis e perturbadoras. Mais uma vez, esse é um ponto de vista do filósofo Epicuro há 2.300, 2.400 anos atrás. Não desse momento histórico que nós estamos vivendo. Mas até hoje existem inúmeros seguidores do epicurismo, ou seja, da filosofia que Epicuro construiu. Fica a reflexão. Vamos para o próximo ponto. Epicuro e as drogas. Interessante, porque olha só, o pensamento de Epicuro pode nos levar a refletir sobre as drogas. Elas provocam um prazer momentâneo. As drogas, em geral, enganam as pessoas, seja o álcool, seja o cigarro ou qualquer outra. Sim, as drogas enganam por quê? Porque elas geram um prazer momentâneo, um prazer rápido. Logo depois, vem todas as mazelas, todas as coisas ruins agregadas a ela.
Então as pessoas deveriam se perguntar: vale a pena consumir essa droga para ter um prazer tão curto e depois acabar com a minha vida? Não, não vale. Então o pensamento de Epicuro também serve para pensarmos a realidade atual. E por fim, os sentidos são os mensageiros da verdade. Como os cínicos, os epicuristas discordavam dos sistemas metafísicos de Platão e de Aristóteles. Conforme os epicuristas, a verdade poderia ser encontrada em nossas sensações e experiências. Vamos lá. Lembra que Platão dividiu a realidade em duas, o mundo das ideias e o mundo da matéria? E ele disse que apenas o mundo das ideias tinham as verdades eternas. Que o mundo da matéria, acessível para nós apenas a partir dos sentidos, ou seja, tato, visão, paladar, olfato, audição, esse era enganoso. Esse nos traía o tempo todo. Então a gente só deveria acreditar nas verdades que fosse capaz de alcançar através da razão. O que é que essa teoria de Platão, assim como a teoria de Aristóteles, que diz que é preciso refletir sobre as coisas que observamos na realidade, estão nos dizendo? Estão dizendo que a verdade está num plano metafísico, ou seja, meta além. Físico, espaço, a realidade, a física. Então, essas verdades só poderiam estar no espaço além desse espaço físico. Os epicuristas, assim como os cínicos, eles discordavam desse ponto de vista. Por que eles discordavam? Porque eles diziam que a verdade está aqui. E elas podem ser percebidas sim pelos sentidos. E aí é só observar através dos sentidos, através dos 5 sentidos, que nós viveremos, que nós perceberemos, deixa eu fechar aqui, que nós perceberemos o que? As experiências e as sensações que nos oferecem as verdades. Tranquilo? Bom, é isso. Eu deixo então para vocês a atividade da página 21, que é só um questionamento, que vocês irão escrever um pequeno argumento, e respondam também as atividades da página 22 e 23. Não deixem de responder. Beleza? No mais, eu fico por aqui e a gente se encontra em breve. Semana que vem é feriado, então daqui a 15 dias a gente se encontra numa live. Beleza? Abraço e tchau, tchau, galera.